E aí, galera, estão aqui, tranquilo, seres pensantes? Cara, bem-vindos aí mais um Slides Perdidos, cara. Mais um projeto nosso aí que tá a fim de ajudar nesse contexto de cultura e de inovação, né não, Luiz? Fala aí tu. É isso aí, cara. Chama o Cajá lá, Stallone. Chama o Cajá lá. Está longe. E aí, Stallone, o que você preparou pra gente hoje aí? Qual slide está perdido aí que você vai trazer pra gente trocar ideia? Cara, eu tava dando uma geral numa aula recente, lá para a Shell também, né? Se vocês não sabem, assim, eu e o Luiz, a gente já é voluntário, consultor e mentor, e desenvolve vários projetos dentro de contextos diferentes no CIED, que toca alguns projetos, entre eles o Shell Iniciativa Jovem, né? E aí, recentemente, eu dei uma aula para eles sobre análise de feedback, que o Luiz me ajudou muito, porque eu sou um cara que trabalha feedback constantemente, mas de uma forma muito, digamos, natural. Nunca foi processual e, digamos, ferramental. E aí, quando eu tive que montar a aula, o Luiz me ajudou muito, porque eu tive que entender um pouco mais de uma forma, digamos, mais cadenciada e com uma didática diferente de, pô, faz mais ou menos assim e tal. Então, cara, me ajudou bastante aí o Luiz nessa construção. E aí, jogando 1000 slides pro alto, né, para ver o que a gente acha que está perdido por aí, eu achei isso daqui, né, planejamento de ações baseados nos feedbacks recebidos, no qual o contexto da fala onde ele se encontrava era que existem várias formas de você tangibilizar e botar em prática os aprendizados que você tem a partir dos feedbacks, né? Não adianta você só ter feedback, você tem que ter feedback e agir a partir de um planejamento dessas ações, né? E eu achei legal esse slide, porque como a aula foi curta, né, algumas coisas eu só pontuei. E isso daí é muito legal, porque pontua, né, alguns projetos e algumas práticas de metodologias para se trabalhar, né, não só com os feedbacks recebidos, mas trabalhar com inovação. Ela tem toda uma cadeia de métodos e práticas no qual você consegue realizar a inovação. Porque para a gente aqui da Indiana, cara, inovar é realizar. Se não está realizando, você só está falando, e a gente gosta de tangibilizar as coisas, não é, Luiz? É por aí, por aí. Por aí. Por aí. Cara. Então, dentro desse contexto que eu trouxe esse slide, porque é legal você ver que existe uma forma de você planejar ágil, que são os OKRs, onde você define objetivos e resultados-chave, né? Sempre com uma visão provocativa, inspiradora, baseada em dados, em conhecimentos prévios, para você direcionar algo a mais à frente, né? Ser assertivo naquele quarter, naquele semestre, naquele ano, né? E até, de repente, 3 anos, uma visão mais longa, mas sim tendo algo que junte a sua equipe com um senso de pertencimento para que os seus objetivos sejam atingidos, né? Eu acho que a maior diferença, galera, comenta aí se vocês usam OKR, se já tiveram a experiência de utilizar, né? Mas para mim a maior diferença, a maior novidade que os OKRs trouxeram nessa área de pensar em objetivos, planejamento estratégico, é o feedback. Porque a gente estava acostumado a fazer planejamentos, deixar aquele planejamento encostado e ficar trabalhando, torcendo para poder bater as metas no final do ano, né? Então, com o OKR, cara, a gente tem um processo de monitoramento, de acompanhamento, que exige o feedback. E, inclusive, o feedback ele pode mudar o planejamento ao longo daquele período. Então, isso é muito legal na questão dos OKRs, né? Ele é um planejamento vivo, né? Você tem as suas... Mas o que torna ele vivo é o ciclo de feedback. Exatamente. Eu queria falar que tem suas instâncias, né? De você ver semanalmente, ver mensalmente, você ter a escuta diária, né? Você tem os rituais que mantêm essa visão de atenção plena sobre o processo,
né? Não é deixar dar algum problema para você voltar e tentar corrigir. É como ter um processo que é no dia a dia, rituais simples, fáceis, de grande impacto, você consegue ir monitorando, percebendo o que pode dar ruim, o que pode dar bom, o que vocês têm que rever, né? E a gente trabalhou com uma empresa, né, aplicando o OKR, porque a gente acredita muito nisso. Eu consegui trabalhar no estado também com o OKR, porque a gente acredita que a partir de uma troca real com quem está produzindo, fortalece ainda mais essa visão de querer resolver as coisas, querer atingir o objetivo. Você tem uma visão clara do que vocês, que a sua equipe está fazendo, né? Então, é muito importante essa troca e fomento para frente. E os OKRs, assim como o Seis Sigma, que você colocou aí também no slide, né? É interessante porque eles dão feedbacks, eles são uma ferramenta de feedback, se você pensar bem. Porque quando você olha um KPI, né? No caso do OKR, quando você olha as chaves de resultado, né? O Key Results, e no Seis Sigma, quando você olha, por exemplo, qual é a performance de um processo, né? Qual é a quantidade de falhas, quais são os pontos, né, que estão fugindo ali daquela média. Cara, isso é feedback, os dados são feedback, sabe? Então, essas duas abordagens, elas contribuem nesse assunto com isso. Mostrar que o feedback ele pode ser qualitativo e, enfim, a gente encoraja isso, né? Que faz parte do que o Cajá falou agora no final, mas o feedback quantitativo também, né? É claro que hoje a gente também vive numa certa tara por dados, né? Tudo é dados, 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 dados. E, pô, o feedback ele precisa, claro, ter fatos e dados, com certeza, mas dados sem contexto também não geram tanto conhecimento assim. Então, só deixando esse ponto de atenção. E o aproveitamento dessa visão de dados vai para a solução de problemas, porque a partir disso você consegue compreender quais são os problemas, priorizar. Cara, é muito importante você ser consciente de que existem essas ferramentas, matrizes, métodos de priorização, né? Consciente disso, não se desespere em buscar informação. Tem gente que parece que não busca informação por medo de agir. Vai aparecer muita coisa, não vou agir. Cara, nesse momento de solucionar problemas, você vai priorizar o que tem maior impacto no seu dia a dia, no que é viável você produzir com a sua equipe, com o seu custo, né? Você consegue planejar, né, para solucionar os problemas. E aí entra essa metodologia que a gente ama, cara, que é o Design Thinking, né? Que é um processo criativo colaborativo que tem início, meio e fim e evolução a partir desse fim. Então, trabalhando com colaboração, experimentação e empatia, né, diante de problemas já priorizados, eu consigo cada vez mais descobrir o que eu realmente tenho que fazer. Entender, a partir da problematização, o que está assertivo de entrega possível, para aí sim entrar num outro processo já de entrega, né, não, Luiz? Então, mas que é o Scrum, né? Que você me deu a deixa para falar do Scrum, mas eu não quero falar do Scrum agora, não. Você não manda em mim. Eu quero falar de Design Thinking, porque... É um método interativo, tá? O Design Thinking é um método interativo, ele vai e volta, perfeito. É isso aí. Mas o que eu queria chamar a atenção do Design Thinking? Porque o Design Thinking, assim, se a gente for olhar para o mundo do empreendedorismo, né, desenvolvimento de negócio, o Design Thinking, pessoal, ele é a base para utilizada em qualquer ecossistema de inovação, qualquer ecossistema de empreendedorismo, né? Justamente porque o Design Thinking ele se tornou tão poderoso por causa do feedback. Porque todas as startups, né, que vocês, enfim, utilizam hoje aí no celular de vocês, né, esses produtos digitais, né, os unicórnios, todos eles foram criados através de processos iterativos que são retroalimentados pelo feedback, né? Ninguém mais trabalha pegando milhões de reais, colocando numa ideia sem saber se ela vai dar certo. Então precisa de quê? Precisa do feedback. Precisa trabalhar nesse ciclo, né? E o Design Thinking ajuda nisso, né? Nesse momento de escuta para entender quais são as dores dos usuários e ele tem um processo em que ele vai também chegar na parte de validação, onde eu vou experimentar junto dos meus potenciais clientes, potenciais usuários, se aquela solução que eu estou desenvolvendo, enfim, atende até que ponto, e eu vou aprender com esse processo, porque eu vou aprender com esse feedback até que eu possa, enfim,
ir evoluindo o meu produto, né? Lançar, mas ainda assim continuar evoluindo. Então, o Design Thinking é puro ciclo de feedback também, né? Se a gente pensar ele é um projeto centrado no usuário, né? Se ele é um projeto, um método, né? Centrado no usuário, ele de cara diz que você precisa escutar quem é o usuário. E você não vai escutar ele só no início da ideia. Pô, se é um aplicativo, você vai escutar ele depois na utilização, no UX, né? Se ele é efetivo ou não, você também vai escutar. Se não adianta ter um bom UX, mas não ter uma boa entrega, não ser rápido na resolução. Então, dentro desse contexto que o Luiz falou, ele tem uma necessidade de se retroalimentar constantemente de uma escuta ativa do seu usuário. Então, por isso que quando a gente fala de inovação, lembrando um dos vídeos que a gente lançou aí, que foi sobre agentes da transformação, o autoconhecimento fomenta o teu lado empático para se relacionar com tudo que é necessário para a inovação. Perfeito. E para fechar esse desenho aí, ó, tem o Scrum. O Scrum, eu sempre lembro de quando fala de Scrum em feedback, eu lembro de uma cerimônia que tem no Scrum que é a retrospectiva, que é um momento do puro suco do feedback, que é você juntar o time para saber, ó, o que funcionou nessa sprint, o que não funcionou, o que pode melhorar, né? Então o feedback é tão importante que essa abordagem em Scrum, ela falou, ó, tem que ter uma cerimônia, essa cerimônia tem que acontecer sempre no final da sprint, porque ter feedback entre o time que está desenvolvendo o produto é extremamente importante para a performance do time, né? Então isso é muito legal também, ver o poder do feedback presente em todas essas abordagens aí. Isso aí, por isso que a gente aguarda o seu feedback sobre os nossos vídeos, tá? Acabou mais um slide aí perdido que a gente achou. E a gente fica esperando agora ter um feedback, cara, para saber se vocês estão curtindo os conteúdos, o que está rolando aí, indicar o que vocês trabalham mais nesse âmbito de cultura de inovação. E aí, enfim, é por aí. Até o dislike é feedback. Então, assim, ó, curte ou dá o dislike, mas, pô, dá o seu feedback também. É isso aí. Valeu, gente. Galera. Então, ó, até o próximo vídeo. Um abração aí para vocês. Abraço. Valeu, galera. Pai. Valeu.